Você já sentiu que estivessem te tratando com injustiça? Você já viu alguém receber o que você esperava ter recebido, mesmo achando que você merecia mais? É uma pergunta muito difícil, não é? Olá, eu sou o Henrique e eu estou aqui com você nesse segundo episódio da nossa série Cultura do Perdão. Na semana passada nós falamos sobre a ofensa que nos cega, a ofensa que entra no nosso coração, toma posto e faz com que as nossas atitudes sejam atitudes que não deveriam fluir de dentro de nós. E eu quero falar aqui sobre um segundo passo da ofensa, quando a ofensa se torna injustiça no nosso coração e nos leva para a amargura. O título desse vídeo é A Ofensa, a Injustiça e a Amargura. O segundo capítulo do livro Perdoar é Necessário. Hoje, Deus quer expor e curar esse sentimento oculto nos nossos corações. E eu quero usar aqui, diante da presença do Espírito Santo, um texto que chama muito a nossa atenção quanto à injustiça que habita no coração do homem. Tem uma parábola na Bíblia, no capítulo 20 de Mateus, que fala sobre os trabalhadores da vinha. Tinha um certo senhor que ele precisava chamar trabalhadores para trabalharem na sua vinha. Então logo cedo pela manhã ele sai, ele contrata alguns dos trabalhadores que provavelmente eram homens que ele já conhecia, que já eram recorrentes no seu trabalho ali na vinha. Ele recruta alguns homens, ele diz assim: vão lá para minha vinha, trabalhem na minha vinha e vocês vão receber o pagamento daquilo que é de direito desse dia de trabalho. Então eles vão, levam esses homens para a vinha, depois de algumas horas eles vão e recrutam mais alguns homens, depois de algumas horas recrutam mais alguns outros e o mesmo acordo é feito com eles. Então eles ganhariam aquilo que seria justo com o dia de trabalho. Chegando ao final do dia, chegando na última hora do dia, eles chamam alguns trabalhadores e o Senhor ele pergunta para esses homens que estavam na rua: por que vocês não estão trabalhando? Por que vocês estão aqui na rua? Esses eram homens também que, igualmente com os outros ali, eles tinham que cuidar das suas famílias, eles tinham que trabalhar, eles tinham o direito e o dever de trabalhar, de exercer ali o seu sacerdócio. Mas a resposta deles é: infelizmente ninguém nos contratou no dia de hoje. Então esse senhor, de forma muito compassiva, ele diz assim: vão então e trabalhem na minha vinha. Mesmo que resta uma hora do dia, não percam o dia, vão lá e trabalhem. Vão lá e recebam o seu sustento, porque digno é o trabalhador do seu sustento. Então esse senhor, muito compassivo, muito amável, leva esses homens para trabalharem na vinha. E quando o dia acaba, ele alinha os homens ali e ele começa a pagar esses homens aquilo que eles haviam concordado. Então, dos trabalhadores que trabalharam menos horas para os que trabalharam mais horas, os que estavam desde a manhã, os trabalhadores recorrentes, ele começa a pagar esses homens. E os últimos, os que trabalharam poucas horas, eles recebem uma moeda ali que representava um dia de trabalho inteiro. Quando os homens que trabalharam mais horas, eles olharam esse pagamento, gerou-se no coração deles uma expectativa errônea, e você já vai entender que ela é pecaminosa, de que eles receberiam mais. E naquele momento, um clamor começa no meio dos trabalhadores. Eles começam a declarar: isso é injustiça. Senhor, isso é injustiça. Por que você vai dar esse dinheiro para eles se nós trabalhamos mais? O Senhor está fazendo alguma injustiça. E a resposta daquele senhor é uma resposta de um homem indignado, de um homem até de uma certa forma assustado com a reação dura e pecaminosa do coração desses homens. Porque eles dizem assim: eu não estou cometendo injustiça. Aquilo que eu combinei com vocês, eu vou pagar. Eu estou pagando o salário desse dia de trabalho para vocês. Mas não será que dentro do seu coração não existe um problema porque eu estou sendo bom para com o teu próximo? Que não teve a oportunidade de ter trabalho, mas eu o contratei para trabalhar e estou pagando a ele o mesmo? Será que te entristece ou te incomoda que eu sou bom e que eu quero fazer bondade com aquilo que é meu? Você consegue entender esse texto? Você consegue entender a profundidade desse texto? Aquele senhor, ele queria abençoar homens que não tiveram a mesma oportunidade que os outros tiveram. Não é porque eles trabalharam uma pouca hora que aquele senhor ele não poderia dar. Ele estava sendo generoso. E a parábola mostra que Deus é justo e generoso sobre as nossas vidas. Mas a ofensa distorce a percepção. Não houve injustiça naquele momento. Não houve nenhum acordo ou regra quebrada ali naquele momento. Houve ali, sim, uma graça aplicada.
A dor de não receber mais, e aí entre todas as aspas que nós podemos colocar aqui, é gerada pela comparação, não por uma injustiça real. O problema não é o que foi dado ao outro, mas aqueles que esperavam receber. A soberba, ela gera um sentimento de injustiça onde não há injustiça. O coração ofendido, ele sempre se sente rejeitado porque outra pessoa foi aceita. Examine-se se o seu coração não chama de injustiça aquilo que na verdade é inveja ou uma ingratidão disfarçada. Você está questionando a generosidade de Deus porque você queria ser tratado como uma exceção? Pense nisso, meu irmão. O ciclo da amargura e da ingratidão nos nossos corações, ele é infinito. Nós precisamos quebrá-lo. A ofensa mal resolvida gera amargura. E a amargura gera ingratidão. A ingratidão cega mais do que a dor. Ela transforma bênçãos em acusações. Assim como os israelitas no deserto, eles tinham acesso à presença de Deus. Uma nuvem de fumaça ali durante o dia, uma nuvem sobre eles ali, que gerava sombra durante o dia, e uma coluna de fogo que os aquecia durante a noite. Manifestações sobrenaturais mais e mais aparentes. E aí nós vemos assim: deixasse-nos em paz no Egito. Lá nós éramos escravos e nós comíamos carne. Por muitas formas, de muitos jeitos, eles rejeitaram a Deus e eles reclamaram contra a bondade de Deus naquele momento. O povo viu milagres e milagres, mas ele preferia a escravidão. Isso se chama uma autossabotagem espiritual nas nossas vidas. Será que você não está rejeitando o favor de Deus porque Ele não agiu como você esperava que Ele agisse? Será que as suas expectativas não foram construídas de forma errada naquilo que Ele não prometeu sobre a tua vida? Ingratidão é chamar de injustiça aquilo que foi, na verdade, um presente. Nós precisamos ter esse antídoto do nosso coração, o perdão manifesto de Deus. Hebreus 12, versículo 15 diz: cuidem para que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação no seu coração. A raiz de amargura contamina a si mesmo e contamina os outros. Pessoas amargas contaminam águas das outras vidas. Elas transferem a amargura para as outras pessoas. E nós precisamos tomar cuidado com as nossas atitudes e aquilo que está transbordando no nosso coração. Moisés é um exemplo de uma pessoa que foi ofendida por diversas vezes pelo povo, mas ele buscou não se contaminar ao máximo que ele pôde. Ele preferiu a presença de Deus ao aplauso das pessoas. Nós vemos em Êxodo 33:15: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Ele pedia para que a presença de Deus se manifestasse para que ele pudesse segui-la. Ele não desejava viver sem a presença de Deus. A presença de Deus vale muito mais que qualquer reconhecimento humano. Então, queridos, talvez você tenha vivido situações reais de injustiça, mas se essas feridas não forem entregues a Deus, elas vão gerar raízes que te afastarão talvez eternamente dele. Deus está te chamando para uma reconciliação, para reavaliar os seus sentimentos, para reavaliar aquilo que você tem vivido e visto dentro do seu coração. Peça a Deus que revele toda a raiz escondida de amargura, de injustiça no seu coração. Como Davi, eu te convido para orar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto, um espírito voluntário a te seguir, um espírito voluntário à tua presença, como diz Salmo 51 no versículo 10. Querido, eu quero te incentivar nesse momento. Talvez esses aqui sejam alguns poucos exemplos, como a injustiça, a ingratidão, a amargura geradas pela ofensa. Mas se existe algo mais que você entende que talvez esteja no seu coração ou que você observa como uma realidade, eu quero te pedir que você deixe nesses comentários aí do nosso vídeo. Coloquem nos comentários ali outras situações que são realmente semelhantes a essa e que as pessoas, por não viver o verdadeiro perdão de Cristo, transformam situações boas em coisas ruins. Tomam uma dor para eles que não é deles, quando na verdade existe uma misericórdia aplicada, um cuidado aplicado. Voltando para o Senhor da vinha, ele queria apenas abençoar homens que não tiveram a oportunidade e dar a eles um salário digno para que eles pudessem voltar para suas casas e para suas famílias, como todos nós precisamos. Não houve injustiça, não houve quebra contratual, não houve quebra de forma nenhuma.
Houve apenas ali uma expectativa errônea de homens que se julgavam melhores do que os outros. Amados, que nós possamos honrar uns aos outros, reconhecendo que todos nós somos iguais diante de Deus, iguais diante de Deus. Isso é viver a compaixão uns com os outros, proposta por Cristo Jesus. Que possamos manifestar perdão genuíno, em nome de Jesus. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado, que essa mensagem tenha te abençoado, tanto quanto a mim. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.